O europeu, por exemplo, sempre foi naquela questão do tático, né? Da seriedade, etc. O brasileiro do drible, da irreverência, do chapéu, da caneta, né? E etc. O Garrincha chamou a atenção do mundo inteiro e trouxe pra gente um holofote mundial. O Garrincha se divertia jogando. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, Elegância Sutil. Muito bacana, é muito prazeroso falar sempre com vocês aqui no nosso canal e tratando de temas que eu considero relevantes. Eu puxo muito temas do futebol em cima do que acontece durante a semana, mas hoje eu quero falar com vocês e quero ouvir vocês também, tá? Com relação, e não é nada de saudosismo, é o que eu acho que está acontecendo com o futebol brasileiro. Muita gente fala, mas é uma pobreza técnica o futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro continua produzindo grandes jogadores, né? E exportando esses grandes jogadores. E o que está acontecendo com relação à exportação está ótimo. Vai lá, vende um jogador caro, etc. O clube precisa. Mas nós estamos importando muitos jogadores também. Nós vendemos 2 e importamos 5 jogadores de tudo que é lugar. Assim, hoje no mercado brasileiro realmente virou um mercado internacional. Isso é bom, não tenho nada contra. Mas eu tenho umas preocupações que eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu quero passar e ver o que é que vocês pensam com relação a isso. Primeiro, com relação a essa questão do engessamento do atleta, né? do atleta brasileiro. A gente não tem mais hoje um atleta que possa, dentro de campo, brincar de futebol. O futebol está caro, é o que a gente ouve. Tem que ter seriedade, tem que ter respeito, etc. Mas isso faz parte da essência do jogador brasileiro. A mudança, né? O que chamou a atenção, perdão, do mundo para o futebol brasileiro foi exatamente isso. A diversão, o cara jogava se divertindo. O europeu, por exemplo, sempre foi naquela questão do tático, né? Da seriedade, etc. O brasileiro do drible, da irreverência, do chapéu, da caneta, né? E etc. O Garrincha chamou a atenção do mundo inteiro e trouxe pra gente um holofote mundial. O Garrincha se divertia jogando. E não era humilhação. E se o Garrincha jogasse hoje, estivesse jogando, tenho certeza que boa parte dos laterais e volantes, etc., zagueiros, iriam querer bater no Garrincha, porque tá faltando com respeito. É o que a gente está ouvindo. E isso está diminuindo muito, né, a alegria, né, a reverência dentro de campo, fazendo do futebol um futebol mais engessado, até mais chato. Essa é a expressão melhor. Pelo menos eu penso assim. Tá? O garoto da base hoje é moldado, né, só na questão tática. O drible, a irreverência, né? A carretilha, qualquer coisa parecida que a gente tem, muita gente chama em estados diferentes, né? O chapéu, a caneta, né? Essa coisa toda, agora é falta de respeito. E eu lamento muito isso, porque o futebol brasileiro, volto a repetir, ele sempre foi o melhor do mundo, pela qualidade dos seus jogadores, pela irreverência dos seus jogadores, pela a capacidade criativa dos seus jogadores e menos tático. Ele quebrava a tática, ele é o jogador que quebra linhas, como chama hoje. Quebrar linha, gente, é dar o drible. É simples, né? Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês, ouvir o que vocês pensam com relação a isso. E outra questão é o que está acontecendo com nossos treinadores de futebol. Sobretudo os mais jovens, essa nova geração que acabou. Né? Acabou, infelizmente. Você não ouve mais falar de um treinador jovem aqui no futebol brasileiro. Tá aí os mesmos, né? Permanecem treinando alguns clubes, mesmo assim, com muito questionamento, porque hoje os nossos dirigentes, a grande maioria, acha que só tem bom treinador quem nasce em Portugal. São os melhores treinadores do mundo, traz qualquer... Não é assim. Tem excelentes treinadores e tem péssimos treinadores. Enquanto isso, os jovens treinadores do futebol brasileiro, que fazem curso na CBF, que esperam oportunidades, estão aí, sem poder trabalhar na primeira divisão do futebol brasileiro. Você pode olhar, são os mesmos. Né? Só está lá o Renato Gaúcho, né? Está lá, quem mais? O nosso Filipão, o Tite, que está para voltar para o Flamengo. Você conta nos dedos. Os demais são já treinadores estrangeiros, até o Bahia. Agora é que trouxe um treinador brasileiro, que é o Rogério Ceni. Então, dessa geração mais nova, só está o Rogério Ceni. Eu não lembro de um outro. Né? O Roger, por onde anda o Roger? Então, assim, é uma questão que eu quero colocar com vocês, porque
o futebol brasileiro mudou bastante, muito, né? Muito investimento, é verdade. Mas nem todo mundo que chega aqui chega qualificado, não. Vem aqui para fazer teste, avaliação. Essa é a realidade. Né? Se demite o cara, traz um treinador brasileiro para tomar conta. Então nós precisamos entender melhor. Não é à toa que faz muito tempo que a gente não ganha o Mundial. Tá? Eu percebo que esse pode ser um dos motivos. Nós não trabalhamos mais a base na formação de um atleta, dando a ele a condição dele criar o que ele quiser dentro de campo. Se o cara é bom, deixa jogar. É claro que você vai adaptar a função, etc. Isso faz parte natural, é natural, né, do seu esquema de jogo. Mas moldar, né, porque o cara é irreverente, o cara dribla muito, isso é uma falta de respeito, nós precisamos voltar a isso, né, para ganhar mais uma vez o Mundial. Fazer com que os jogadores brasileiros possam ter condição técnica, tática, mas que não perca o brilho, né? A sua criatividade e a sua vontade de jogar futebol, brincar de futebol. Isso acontecia muito no passado. O Brasil foi 5 vezes campeão do mundo. Né? E todos com treinadores brasileiros, com jogadores brasileiros, é óbvio. Né? Mas todos grandes, todos na excelência, né? Respeitado, muita credibilidade no mundo inteiro. Nós perdemos muito disso, por conta do meu modesto entendimento de ter essas dificuldades. Primeiro, com um atleta, que você cerceia a condição dele jogar o que ele sabe, molda ele, prepara ele, engessa e bota no esquema tático de jogo. Esse é o futebol moderno. Né? E depois a gente também não tem mais um treinador brasileiro em condições de servir os clubes brasileiros. Até porque conhece as suas características, a sua essência. Né? Pois é um debate aí. Eu sei que muita gente não concorda, muita gente concorda, manda mensagem pra gente. Por conta disso. Afinal de contas, a gente não ganha o Mundial faz muito tempo. Valeu, gente? Por hoje é só, a gente volta na próxima semana. Muito obrigado, acompanhe, siga a gente e faço questão de depois estar aqui retribuindo, tratando de temas que vocês possam sugerir. Um grande abraço e uma ótima noite.